Portugal encontra-se num ponto crítico da sua história moderna. Uma encruzilhada onde a identidade nacional está a ser posta em causa por forças internas e externas que, por conveniência política, ideológica ou simplesmente por cobardia, preferem calar-se, desvalorizar e até perverter o conceito de cidadania. Não estamos a falar de política partidária, estamos a falar de valores, de soberania, de justiça e, sobretudo, de verdade, o que assistimos recentemente em Portugal, desde os ataques violentos com motivação política até à vergonhosa concessão de nacionalidade a quem não respeita os nossos valores, revela uma realidade dura mas necessária de ser denunciada. André Ventura, líder do Chega, voltou a levantar o véu da hipocrisia nacional. Começou por condenar sem reservas os ataques ocorridos contra um conhecido ator em Lisboa. Deixou claro, como sempre tem feito, que o partido que lidera rejeita qualquer tipo de violência, venha ela de onde vier, seja qual for o pretexto. Mas o que Ventura aponta, e com razão, é a dualidade de critérios com que esta sociedade lida com a violência. Quando é alguém de esquerda ou um grupo mediaticamente protegido a ser alvo, o país chora, os jornais abrem telejornais, o Presidente da República apressa-se a condenar. Mas quando é um deputado do Chega a ser cuspido, insultado ou até agredido fisicamente, reina o silêncio. Um silêncio cúmplice, um silêncio cobarde, um silêncio criminoso. Este padrão de hipocrisia é sintomático de uma degradação moral e institucional. A violência é sempre violência, não há violência boa ou má, não há violência de esquerda que se aceite e violência de direita que se condene. Não há ativistas quando o alvo é a direita, extremistas quando o autor é de direita. Há crimes, e os crimes têm de ser tratados como tal, com a devida justiça, sem desculpas ideológicas nem favoritismos partidários. Ventura recorda que durante a campanha eleitoral, militantes e deputados do Chega foram vítimas de agressões por grupos radicais. E nem o Presidente da República, nem a maioria dos órgãos de comunicação social ousaram dizer uma palavra. Para além disto, Ventura expôs um caso que a imprensa praticamente ignorou, um homicídio entre dois indivíduos da comunidade cigana, por causa do casamento forçado de uma jovem de apenas 14 anos. Um crime bárbaro, uma tragédia, mas onde estão os debates televisivos? Onde estão os programas de sensibilização? Onde está a indignação seletiva dos que se dizem defensores dos direitos humanos? Não está. E não está porque este tipo de crime não encaixa na narrativa, porque quem o comete não serve para alimentar o discurso de ódio contra a direita. Então cala-se, oculta-se, finge-se que não aconteceu. É esta a esquizofrenia mediática e política que se vive em Portugal. O ponto de saturação, porém, foi atingido com a cerimónia do Dia de Portugal, organizada sob a responsabilidade de Henrique Gouveia e Melo. Uma cerimónia onde, surpreendentemente, ou talvez nem tanto, foi convidado a discursar o líder da Mesquita de Lisboa, numa suposta celebração interreligiosa. Num evento dedicado aos antigos combatentes portugueses, aqueles que lutaram nas antigas províncias ultramarinas, que deram a vida e a juventude por Portugal, foram brindados com uma cerimónia onde o orador central foi alguém completamente alheio à sua causa, à sua cultura, à sua história. Que relação tem o líder islâmico com os nossos soldados? Que sentido faz essa presença, se não o de provocar, humilhar e desprezar quem realmente deu tudo pelo país? Não se trata de intolerância religiosa, trata-se de respeito, de decência, de saber o lugar certo para cada discurso. Não se convida um líder islâmico para homenagear combatentes portugueses sem qualquer ligação com essa comunidade. Isso é apenas uma tentativa clara de reescrever a nossa história, esvaziá-la do seu conteúdo patriótico, espezinhá-la sob o manto da inclusão mal entendida. Ventura apontou essa realidade com clareza. O que ali se fez foi uma afronta. Uma afronta aos antigos combatentes, uma afronta aos portugueses e uma afronta à dignidade nacional. Mas o mais grave de tudo é a forma como o país está a entregar a sua nacionalidade a qualquer um. Como se fosse um cartão de cliente, um título promocional, Ventura denuncia com firmeza o escândalo da banalização da nacionalidade portuguesa. Hoje em dia, qualquer cidadão do Bangladesh, do Nepal ou do Paquistão pode vir para Portugal, permanecer cá um curto período e receber o título de português. Não é preciso saber dizer bom dia. Não é preciso conhecer a história do país, não é preciso demonstrar qualquer tipo de integração, basta cumprir meia dúzia de requisitos burocráticos e a nacionalidade é concedida como se fosse um simples favor. Isto não é integração. Isto é destruição cultural. E o pior, mesmo quando esses novos portugueses cometem crimes graves, como homicídio, violação, tráfico de droga, nada lhes acontece do ponto de vista jurídico em relação à nacionalidade. Continuam a beneficiar dos mesmos direitos, das mesmas proteções, como se tivessem nascido no seio da pátria. Ventura propõe uma medida clara e corajosa. Quem é naturalizado e comete crimes graves deve perder a nacionalidade. O privilégio concedido não pode ser retribuído com sangue, violência e desrespeito. A nacionalidade portuguesa não é um direito automático. É uma conquista, e deve poder ser retirada a quem a trai. A proposta do Chega nesse sentido é objetiva, 2 pilares fundamentais.
Primeiro, a necessidade de um tempo de residência longo e estável em Portugal, com registro de comportamento cívico exemplar. Segundo, a possibilidade de retirada da nacionalidade a quem, tendo-a adquirido, venha a ser condenado por crimes graves. Claro que surgem as questões jurídicas, constitucionais, e Ventura reconhece-as. Mas sublinha que é precisamente aí que se encontra o cerne do problema. A Constituição tornou-se uma camisa de forças ideológica, sempre que se tenta reformar algo que afeta a segurança, a justiça ou a soberania, invoca-se a Constituição como bloqueio, como se fosse intocável, como se tivesse sido escrita por Deus e não por homens. O líder do Chega lança, por isso o repto, se a Constituição se tornou um obstáculo à reforma do país, então que se muda a Constituição. Não é um dogma, é um instrumento, e quando o instrumento já não serve, deve ser substituído. O povo não pode continuar refém de um texto que já não responde à realidade do século XXI. André Ventura, eu começava por perguntar se não fica preocupado com a violência de ataques como aquele que aconteceu ontem contra um ator em Lisboa. Não, evidentemente, o Chega tem tido desde o início uma política de condenação veemente de toda a violência e seja ela cometida por que lado seja, tenha ela que figura tenha, o Chega é contra a violência, ponto. Não há senãos na violência. A violência deve ser condenável e deve ser condenada. É essa a postura do partido e é isso que continuamos a advogar desde sempre. Quer a violência cometida contra grupos sociais, quer contra grupos políticos. E nesse aspecto até o Chega tem sido várias vezes até alvo de violência por parte de outros, como aconteceu ainda agora nesta campanha eleitoral, e era importante que toda a violência fosse condenada. Era importante que a sociedade não vivesse numa espécie de esquizofrenia face a isto, em que quando é violência contra a direita é boa e pode-se tolerar, quando é outro tipo de violência temos que condenar. Não, nós temos que condenar todo o tipo de violência, seja ela contra quem for. Não podemos ter duplos critérios, nem 3 critérios, nem 4. Tem que ser quando é violência, é contra. Contra os imigrantes e é o que às vezes o Chega também acaba por passar aqui um pouco uma linha não compreendida muitas vezes. Acha que incita também estes grupos a este tipo de violência? Vamos lá ver. Se não se puder dizer no país que os imigrantes que cá vêm têm que trabalhar e cumprir regras, então não se pode dizer nada. Ontem mesmo houve um cigano que matou a tiro outro cigano e não vi abrir programas sobre isto. Quer dizer, isso não é violência também. Um homem que, mais uma vez, mais um cigano que matou outro por questões de casar uma filha de 14 anos. Isso não é violência, isso não tem que ser dito. Parece que vivemos numa espécie de esquizofrenia política, em que tudo é aceitável de um lado e nada é aceitável do outro. Nós temos que condenar a violência de todos os espectros políticos, de todos os grupos sociais. Não podemos proteger uns e condenar outros. Por exemplo, o Presidente da República, eu vi há pouco, fez e bem a condenação do que tinha acontecido. Nem uma palavra sobre o que aconteceu na Marleja ontem. Quer dizer, o Presidente da República tem medo que a comunidade cigana fique chateada com ele, mas prefere ir atrás de uma certa opinião maioritária dos mídias em relação a outro tipo de crimes. Porquê é que não condena a violência entre ciganos e por ciganos? Quando mulheres são violadas no Martim Muniz ou numa zona qualquer do país, isso não é violência que tenha que ser condenada. Quando há rixas entre imigrantes, isso não tem que ser condenado. E o país entrou numa lógica em que parece que a violência toda, que se for feita da esquerda contra a direita, está tudo certo, é tudo bem, é ativismo, chamam-lhe ativistas. Quando é outro tipo de violência, são grupos extremistas. E, portanto, eu acho... Não foi direto para a RTP, só André Ventura não tem nenhuma dúvida então em condenar aquilo que aconteceu ontem. Tal como eu lhe disse, o Chega tem uma posição em matéria de violência muito clara. Nós somos contra todo o tipo de violência, seja ela cometida contra quem for, seja ela cometida por que razões for. A política portuguesa não pode ter lugar para a violência. Nós temos que conseguir fazer debate político, debate de ideias, sem ter violência. E também precisamos que não haja a violência boa e a violência má. Que não haja a violência boa da esquerda e a violência má da direita. Todos têm que ser condenados pela violência. Podemos e eu gostava das suas palavras que vai acompanhar os votos de condenação que foram apresentados por vários partidos na Assembleia. O Chega sempre esteve contra toda a violência e fez-lo valer no Parlamento. Mas olha, vou-lhe dar um exemplo. Quando deputados do Chega foram agredidos numa manifestação de extrema-esquerda, onde estavam pessoas de extrema-esquerda, não vi nenhuma preocupação nem do Presidente da República, nem da Assembleia da República e também, com toda a franqueza, muita preocupação vossa nesse caso. Portanto, dá a ideia que o país vive numa espécie de bolha esquizofrénica em que há um tipo de violência que é aceita e permitida, mas se forem deputados do Chega a ser agredidos, se for o líder do Chega a ser atacado por ciganos, ou cuspido, ou que lhe atirem com pirotecnia, isso aí não há problema nenhum. Se for outro tipo de violência, é condenável. Eu há pouco dizia aqui à sua colega, ontem mesmo, um cigano matou outro cigano. É a Marleja. Quantas vezes este crime já aconteceu? 1, 2, 10, 20, 40? Não vi abrir nem jornais da noite, nem telejornais, nem vi condenação do Presidente da República. E deixa-me só dizer isto. E, portanto, nós temos que ter políticos que estejam à altura das circunstâncias em que o país vive. E a altura das circunstâncias é esta. Nós estamos numa sociedade que tem hoje um debate mais intenso do que nunca. Isso tem que ser bom, mas sem violência.
Não pode haver nenhum tipo de violência. Nós temos que ser firmes na condenação da violência, quer quando ela acontece à esquerda, quer quando ela acontece à direita, quer quando acontece só porque as pessoas são tontas. E, portanto, nós temos que ser contra a violência. Nenhum partido lutou mais na Assembleia da República para haver autoridade, para haver ordem, para haver penas pesadas, do que o Chega. Portanto, estamos completamente à vontade nisso. Pedimos é que todos os poderes, todos, não tenham a violência boa e a violência má. Saibam condenar a violência quando ela existe. Ponto. Daquilo que já é conhecido até agora, este grupo neonazi foi um dos grupos de extrema-direita que foi excluído do Razi. O André Ventura e o Chega têm sido críticos dos dados que constam do relatório anual de segurança interna. Pretende introduzir ou propor alguma alteração? O Chega é esse fenómeno, isso é uma decisão do Governo, não é uma decisão que o Chega tenha qualquer papel. O Governo tomou decisões em matéria do Razi. Eu acho importante que nós conheçamos toda a violência, seja ela de extrema esquerda ou de extrema direita. Quer dizer, nós estamos a ver ocupas a ocupar casas por todo o lado e a atacarem lojas e lojistas. A violência contra um ator que é condenável e que eu condeno sem reservas, para que não haja manipulação de palavras, que eu condeno sem reservas nenhumas, não é diferente da violência cometida contra um pequeno lojista no Martim Moniz. Não é diferente da violência cometida contra deputados que estão numa manifestação, ou não é diferente por ser cometida em zonas onde há imigrantes, ou numa rixa entre imigrantes. É violência, ponto, deve ser condenada. E nós temos que ter a capacidade de fazer isto. E a capacidade de fazer isto num país que quer ser livre e quer ser democrático. Não podemos é ter presidentes, primeiros-ministros e responsáveis políticos que, quando há um determinado tipo de violência, ficam em silêncio, a ver se o assunto morre. Quando há outro tipo de violência, parece que há uma série de comentadores, políticos e jornalistas que adoram dizer a palavra extrema-direita, adoram dizer a palavra neonazis, vibram com isso, acordam com isso e dizem, hoje é o meu dia, hoje é o dia da minha vida. Mas quando há violência, curiosamente, do outro lado, ficam calados. Quando há violência de ocupas, de grupos extremistas de esquerda, de grupos de antifas, chamam-lhes ativistas. Bom, então isto é fazer não só mau jornalismo, como é também fazer mau exercício do poder político por parte de quem exerce o poder político. Da parte do Chega, eu não tenho dúvidas. Onde há violência, ela é condenável. Onde há violência, merece investigação, repressão das autoridades e reposição da ordem. Nós somos o partido da ordem. Perguntar sobre o projeto de lei que o Chega apresentou hoje. Já o tinha feito uma vez, pelo menos um projeto desta natureza em 2021, e não foi admitido por ser considerado inconstitucional. Eu queria perceber o que é que muda desta vez para que aquela ética seja aceita. Este projeto, porém, tem alterações em relação a esse projeto de 2021. Basicamente, o Chega quer garantir isto. Quer garantir que, face ao momento em que estamos na Europa e no mundo, a nacionalidade portuguesa não pode ser vendida desta forma, nem cedida desta forma. Tem que ter requisitos e tem que ter critérios. Os melhores países da Europa, os melhores, estão a limitar e a restringir a atribuição de nacionalidade. Quer dizer, nós ouvimos o Presidente da República ontem dizer, num discurso lamentável, quer o do Presidente da República, quer o de Lídia Jorge, dizer que, basicamente, ser imigrante e português é a mesma coisa. Dizer que não há portugueses que se possam classificar como portugueses. Bom, se continuarmos a dar a nacionalidade assim, não haverá. Porque qualquer tipo vem do Bangladesh, chega a Lisboa e torna-se português. Ora, isto não fica bem dizer e as pessoas não gostam de ouvir, mas é o que está a acontecer. A nacionalidade portuguesa está a ser, na verdade, mercantilizada. Só na atribuição, eu queria perceber era retirada. Ora, o projeto do Chega tem duas coisas importantes. Uma, garantir que só é nacional quem cumpre um período estável e longo de presença em Portugal, que não é nacional qualquer pessoa que chega a Portugal e que passa aqui um ano ou um ano e meio, ponto 1. 2, que quem é condenado a pena de prisão por cometer crimes em Portugal, lhe possa ser retirada a nacionalidade. É verdade que isso levanta algumas questões, nomeadamente dos apátridas e aqueles que não têm nacionalidade, mas isso é 0,001% da maior parte dos casos. O que nós temos é, o indivíduo chega a Portugal, seja ele do Nepal, da Índia ou do Paquistão, mata uma pessoa. Não me faz sentido manter-se português. É para que as pessoas em casa compreendam isto. Nós demos-lhes um benefício, um privilégio. Ser nacional português é um privilégio que muitos de nós obtivemos pelo nascimento, outros obtêm pela via da aquisição. Ora, se nós atribuímos um privilégio que é dar a nacionalidade e o que essas pessoas fazem é responder-nos com matar alguém, roubar alguém ou violar uma mulher, eu não tenho dúvidas. É tirar-lhes a nacionalidade. Como é que entende que a Constituição justifica a perda desse direito cívico? Bom, em Portugal nós habituámos, a Constituição serve para tudo. Não querem dar prisão perpétua a terroristas, Constituição. Não querem diminuir o número de deputados, Constituição. Agora não querem tirar a nacionalidade a quem comete crimes, Constituição. Em Portugal a Constituição serve para tudo. Olha, então eu volto a deixar o apelo ao Sr. Primeiro-Ministro. O país está a mudar, o mundo está a mudar. Se a Constituição está a ser um bloqueio a tudo o que queremos fazer, a reduzir deputados, a aumentar penas, a lutar contra a corrupção, vamos mudar a Constituição. Mas então admite que está a apresentar um projeto de lei que só é possível se houver uma alteração da Constituição? Não creio, estou convencido que ele pode ser aprovado se houver vontade política para isso. Depois, nós temos um Tribunal Constitucional.
que lá estará para ver se pode ser, se não pode ser. Não é o Parlamento, que é a primeira Câmara do Tribunal Constitucional. Nós temos um Tribunal Constitucional. Para mim não me faz sentido que quem comete um crime, tendo nacionalidade portuguesa obtida, mantenha essa nacionalidade. Se há pessoas a quem faz, bom, então é um debate político polarizado. Agora, honestamente, causa-me, seja de esquerda, seja de direita, é como a expulsão daqueles que cometem crimes e estão em território português. Então nós deixamos alguém vir para o nosso território, damos-lhe uma autorização de residência, ele viola uma mulher ou mata alguém e fica cá. Bom, isto é conversa para se ter com as pessoas. Este projeto já foi apresentado, a ideia não é nova, mas o timing em que é divulgado novamente é uma reação ao discurso de ontem? Evidentemente, como eu dizia à sua colega, há um contexto político novo, que é não só o de uma imigração massiva, conforme é reconhecido hoje por todos, Portugal atingiu 15% de permanência de estrangeiros, provavelmente estará a caminhar entre os 15% e os 20% de estrangeiros no seu território, e há toda uma defesa que precisamos fazer da nossa nacionalidade portuguesa. Há coisas que são mais ou menos consensuais, e eu acho que todos no centro-direita começam a perceber que não se pode dar a nacionalidade a toda a gente e que tem que estar cá tempo suficiente para ser nacionais. Não pode ser como acontecia com o António Costa. Quer dizer, nós temos pessoas que não sabem dizer bom dia e são nacionais portugueses. Mas são portugueses em quê? São portugueses em quê? Pessoas que não conseguem dizer bom dia. São portugueses em nada, quer dizer, são portugueses de artifício. Agora, o que não me parece fazer sentido é que alguém que tenha sido beneficiado com a cidadania portuguesa cometa crimes graves e fique como português. Não, eu acho que lhe deve ser retirada. Atenção, os melhores países do mundo estão a fazer isto. Porque é que nós deixamos sempre tudo para a última? É a questão que eu gostava de ver responder. Nas questões que agora apresenta também a atribuição da nacionalidade, está lá um ponto que é a idoneidade cívica. Como é que isso se mede exatamente? É simples, se nós temos alguém que quer ser nacional português, mas tem um historial no Brasil ou na Índia de ter sido um violador em série, não tem idoneidade. Tem a ver com o cadastro. Tem a ver com o cadastro, tem a ver com a presença. Embora, na minha opinião, também lhe vou dizer uma coisa. Alguém que quer ser nacional de Portugal e tem um historial de dizer mal de Portugal, também não a devia ter. Mas é a minha opinião. Acho que nós temos que aceitar cá quem gosta de cá estar e quem gosta de nós. Não precisamos, nem temos que aceitar quem vem para cá e quem andou a dizer mal de Portugal, quem acha que Portugal é um país que não serve, quem acha que Portugal é um país que não vale. Portanto, criminosos nós não podemos, nem devemos ter cá, até porque já basta aos nossos. Agora, temos que passar a ter regra em quem entra. Temos que deixar entrar aqueles que vêm por bem, aqueles que querem participar, querem ser parte do país. Aqueles que vêm para dizer mal do país, nós não precisamos deles. Infelizmente já temos cá muitos que dizem mal do país. Ontem, numa cerimónia organizada pelo Almirante Gouveia e Melo, houve insultos... Pelo Almirante Gouveia e Melo, insultos ao Sheikh Munir e também ao próprio Almirante. A presença do Sheikh Munir e desta cerimónia interreligiosa no Dia de Portugal pode fazer o Chega repensar um eventual apoio ao Almirante? Eu acho sobretudo um erro. Tive a oportunidade de dizer hoje nas minhas redes sociais também. E acho que nós também temos que dizer as coisas com clareza. E pensar as coisas com clareza. Não sei quem organizou a cerimónia, honestamente, mas... Era da candidatura do Almirante Gouveia. Vamos lá ver. Nós temos uma homenagem a antigos combatentes portugueses que lutaram nas antigas províncias portuguesas e que têm sido tão maltratados. Quer dizer, escolhe-se para discursar o líder da Mesquita de Lisboa e da comunidade islâmica. Qual é o racional disto? Qual é que estão a querer provocar mesmo? É uma provocação, é a tentativa de dizer às pessoas que as querem espezinhar culturalmente, desconsiderar os valores cristãos. Quer dizer, com todo o respeito, isto não tem a ver com questões de respeito religioso, que eu tenho o maior por todas as comunidades. Agora, o que é que o imã de Lisboa tem a ver com os antigos combatentes? O que é que o líder da comunidade islâmica tem a ver com os homens que nos anos 60, 70 saíram de Portugal para ir lutar por um país que depois mudou e nas antigas províncias? O que é que tem a ver? Eu só posso retirar daqui que é pura provocação. Quer dizer, andam a hastear, andam a pôr rastilha, andam a pôr gasolina. E depois vêm dizer no final que o país está polarizado. Pois claro que está. Quer dizer, mas não respondeu à minha pergunta relativamente ao Almirante. Nós continuamos exatamente no mesmo ponto em que estávamos, mas deixei este alerta que fica para o Almirante e para os outros também. Se queremos representar a alternativa portuguesa ao sistema, temos que começar por fazer uma coisa: defender os valores portugueses face ao sistema e não defender a deturpação dos valores portugueses face ao sistema, nomeadamente convidando a um senhor que nada tem a ver com a homenagem que estava a ser feita a antigos combatentes. Eu acho que os antigos combatentes ontem ficaram ofendidos. Depois acontecem coisas como esta que aconteceram. As pessoas não gostam e manifestam-se. Se houvesse todos um bocadinho mais de defesa do que é Portugal e dos valores de Portugal, eu acho que todos ganhávamos com isso. Conclusão. O escândalo da nacionalidade portuguesa não é apenas jurídico. É profundamente simbólico, é o reflexo de uma elite política e mediática que já desistiu do país. Que já não acredita nos portugueses
que já não quer proteger a identidade nacional, nem cultural nem espiritual. Ventura diz aquilo que muitos sentem e poucos ousam dizer: Portugal já não é dos portugueses, está a ser entregue, fatia a fatia, por razões eleitorais, ideológicas e económicas, a quem nada tem a ver com a nossa história. Dizer que quem insulta o país não deve ser português é agora considerado polémico. Dizer que os antigos combatentes merecem respeito em vez de provocações culturais é agora considerado ofensivo. Chegamos a um ponto em que defender Portugal é que é mal visto. Tudo o resto, a rendição, a cedência, o politicamente correto, é considerado normal. Mas o Chega recusa-se a aceitar isso como normal. E Ventura representa essa voz de resistência, essa vontade de dizer basta, de traçar uma linha, de afirmar que há limites. Que há valores, que há uma pátria. E que essa pátria não está à venda. Nem por votos, nem por subsídios, nem por discursos vazios de multiculturalismo importado. Esta não é uma luta contra imigrantes. É uma luta contra o sistema que transformou os portugueses em estrangeiros no seu próprio país, é uma exigência de justiça, é uma proclamação de soberania, é a defesa da nação. Ventura termina deixando o aviso: quem quiser viver em Portugal, trabalhar honestamente, respeitar os nossos valores e contribuir para a nossa sociedade, será sempre bem-vindo. Mas quem cá vem para destruir, para se aproveitar, para nos insultar e para cometer crimes, esse não é nem pode ser português. Num país onde até ser patriota se tornou um ato de coragem, é urgente recuperar o sentido de pertença. É urgente lembrar que Portugal não é um espaço geográfico. É uma herança. É uma cultura. É uma alma. E é preciso defendê-la com coragem, com firmeza e com verdade.